Oi, pessoal, tudo bem? Eu quero apresentar para vocês o tema dessa semana, que é a conquista da independência e o pan-americanismo, continuando aquilo que nós já estamos estudando, que é a independência da América Espanhola. Na aula anterior, então, só para recapitular, vocês puderam conhecer o contexto social, ou seja, como que estava organizada a sociedade colonial da América Espanhola, vimos as diferenças sociais que existiam, e eu destaquei os crioulos, tá? Como um grupo social que vai liderar esse processo de independência. Os crioulos que eram descendentes de espanhóis, então, portanto, nascidos na América. Tinham condições financeiras, porém não tinham um papel político importante, cargos políticos importantes aqui então, nessa sociedade. Eram os chapetones, né, os espanhóis que detinham esse poder. Então, por isso, chamar a atenção para essa figura, né, desses grupos, que são os crioulos, que vão ter depois o apoio dos grupos que estavam à margem desse processo, como índios e pobres, os escravos africanos, para o processo de independência. Então, vejamos algumas dessas causas que vão levar, então, à independência da América Espanhola, que de fato vai ser conquistada, não de um dia para o outro, né, vai ser um processo, vai ter o enfrentamento, as guerras, né, para que isso aconteça. Então, vamos lá. As causas, então, sobretudo, os crioulos vão ver na independência dos Estados Unidos um modelo, um exemplo de que é possível essa liberdade. Então, a independência dos Estados Unidos vai inspirar os crioulos também a realizarem a sua independência. A influência das ideias iluministas, que os crioulos vão ter contato, né, com essas ideias vindas da Europa, em contato até mesmo indo para a Europa, conhecendo essas ideias iluministas e, sobretudo, até mesmo da Revolução Francesa. Então, isso aqui acaba influenciando e estimulando esse desejo de liberdade. Havia um interesse de acabar com o pacto colonial, pois que os crioulos eles queriam mais liberdade comercial, a liberdade de comercializar com outros países da Europa, e o pacto colonial, conforme eu expliquei no módulo anterior, obrigava a colônia apenas a comercializar com a sua metrópole, que seria a Espanha. Né? Então, aqui eles queriam um fim disso. Tá? E o que, sobretudo, vai impulsionar também a independência aqui da América Espanhola? As mudanças da Europa, porque Napoleão, né, ele expande por toda a Europa, ele domina todo o continente europeu, ele vai invadir países que não seguem o interesse deles, e por isso ele vai ocupar a Espanha, ele vai invadir a Espanha e vai destituir, vai tirar o rei que está no poder, que é o rei Fernando VII. O que isso vai ser de positivo para a América? Diante desses conflitos que estão acontecendo dentro da Espanha, isso vai fazer com que as colônias aqui, por algum momento, possam viver uma certa autonomia, uma certa liberdade, que depois, com a retomada do poder espanhol e o retorno desse autoritarismo, dessa imposição do poder aqui para as colônias, agora, tendo eles vivido esse momento de liberdade, eles não querem abrir mão mais disso, dessa liberdade que eles conseguiram viver nesse tempo de conflito que estava acontecendo lá com a Espanha, entre a questão napoleônica, enfim. Então, eles queriam prosseguir com essa liberdade. Então, tudo isso, somado a fatores mesmo de acabar com a presença espanhola aqui na América, então, eles partem então, para lutar pela independência. Né? Como eu disse, não vai ser algo tão simples de um dia para o outro, vai ser mesmo um processo. Surgem lideranças como Simão Bolívar e San Martín, mas quero chamar a atenção de vocês para Simão Bolívar, tá? Onde eu disponibilizo aqui 2 vídeos até para falar um pouquinho do Bolívar e do San Martín, que foram líderes importantes que até se unem nesse processo. Nesse momento, eles pensam igual, que é acabar com o domínio espanhol aqui na América, tá? Mas depois eles vão divergir a forma como conduzir isso, tá? Aqui, Simão Bolívar, ele era um crioulo, certo? Então, de uma família, assim, bem educado, de uma família abastada, enfim, mas ele era um grande líder aqui político, né, nesse sentido, e vai contribuir muito. Por isso que eu chamo a atenção de vocês com relação a ele, porque Simão Bolívar, ele, que era venezuelano, né, ele vai ser responsável pelo processo de independência da América do Sul. Até ele desejava, nesse primeiro momento, até unir essas nações sul-americanas, tá, como eu coloco aqui, ó, porque ele acreditava que unindo-se, né,
eles poderiam resistir a ações de países estrangeiros, que no caso da Inglaterra, que tinha domínio aqui na América, os Estados Unidos, que já era um país muito forte, e a própria Espanha. Então ele acreditava, assim, enxergava a possibilidade disso, tá? Ele tinha interesse em diminuir, como eu coloco no texto, a pobreza, né? Então ele tinha algumas ideias até maiores, né? Pode-se assim dizer. Conhecido como libertador, tá? Um grande libertador. Só lembrando, gente, que a organização territorial da América sob domínio espanhol, ela tinha uma organização antes, né? Ali, antes da independência e pós-independência. Então, eu gostaria que vocês até olhassem novamente aqueles mapas que eu disponibilizei na primeira aula sobre esse conteúdo, onde eu mostro a América Espanhola antes e depois da independência, porque antes ela estava organizada em vice-reinos, né? Vice-reinados, né? Então, composto por alguns determinados países. Depois houve o desmembramento disso, formando os países em si, como Venezuela, Colômbia, Equador, tá? Que é o caso aqui da América do Sul. Muito bem. Então, Bolívar ele tem essa importância, né? Dele ser esse líder da independência da América do Sul. Pois bem, só que qual é o ponto importante aqui? Lembrando, ele foi influenciado pelo iluminismo, tá? Lembrando que Bolívar foi fortemente influenciado por essas ideias. Mas o que é importante pontuar aqui? De que Bolívar ele tinha um sonho, um desejo de não só unificar a América do Sul, mas todo o território de domínio espanhol. Isso após a independência. Então, agora eles conquistaram a independência. Agora, qual é o objetivo do Simão Bolívar? Criar o que a gente chama de pan-americanismo, de juntar esses países, esses territórios, né? Que ainda não eram países, mas esses territórios sobre domínio espanhol, num país só, sob o mesmo governo, sob uma mesma liderança. E aí ele acreditava que isso faria uma superpotência, né? Criaria uma grande potência aqui, forte, contra países estrangeiros ou de qualquer outra dominação, certo? Bolívar, então, tinha um sonho de unificar todos os territórios da América Espanhola sob o mesmo governo. Isso deu certo? Não, né? Porque a gente sabe que os países hoje, atualmente, que eram de domínio espanhol, como Bolívia, o Chile, esses países hoje são países próprios de governo, né? Tem o seu próprio território, o seu próprio governo, né? Então a gente não vê aqui, por exemplo, a América do Sul, tirando o Brasil, que era de colonização portuguesa, né? Mas os outros sendo um país só, certo? Isso a gente não vê. Por quê? Porque não deu certo. Fracassou a ideia de Bolívar. E por que fracassou? Gente, presta bem atenção. Qual vai ser os motivos do fracasso dessa ideia de Bolívar? 2 motivos. A oposição da Inglaterra e Estados Unidos, porque eles não queriam aqui uma potência, eles não queriam ter um concorrente, tá? Como eu disse, a Inglaterra aqui tinha forte influência, né, econômica. Os Estados Unidos, que era o que dominava o continente, também tinha um grande poder aqui. Então não era interesse deles, tá? Não era interesse nenhum fazer permitir aqui uma outra potência para concorrer com eles. Então eles se opuseram, foram totalmente contra isso. Com certeza não iriam aceitar. Talvez iria haver conflitos, né? A gente está pressupondo aqui. E o segundo motivo era entre eles mesmos, gente. Porque no momento de fazer a independência, esses líderes que fizeram parte desse processo, eles se juntaram para derrubar ali o poder da Espanha, mas depois cada um quis administrar isso da sua forma e do seu interesse. Então não era interesse dos líderes regionais, dessas regiões que vão se formar, né, depois desses países, fazer uma nação só, sobre um governo. Eles queriam governar também. Eles queriam ter o poder e ter o controle do território. Por isso que não vai dar certo. Não deu certo pelos esses países que se opunham, mas também não deu certo nem entre estes mesmos que lutaram pela sua independência, porque a ideia de unificação era a ideia do Bolívar. Então fracassou, não foi possível isso, então não houve a unificação desses territórios. Ok, pessoal? Então, para fecharmos, né, eu coloco novamente a frase que eu coloquei lá na primeira apostila sobre esse conteúdo, né, onde eu não coloquei o nome do líder, né, que falou sobre isso, então foi o Simão Bolívar, né, como eu já tinha pontuado na apostila anterior.
onde ele disse, né, que as armas vos darão a independência e as leis vos darão a liberdade. Aí eu queria que vocês refletissem sobre essa frase, era a ideia, né? E a gente pode pensar que, para Bolívar, para conquistar a independência, tinha que ser necessário a força, a guerra, o embate, o confronto, que foi mesmo, né? Então ele fala que as armas vos darão a independência, de fato, né? Mas, para garantir essa liberdade, de fato também, eram preciso leis, uma organização, né, correta por meio de leis. Então a gente pode entender que seria essa a ideia dele. Ok, pessoal? Agora eu quero colocar para vocês a atividade avaliativa proposta para essa semana. O que vocês devem fazer aqui? Vocês devem refletir sobre essas ideias de Simão Bolívar. Quais eram essas ideias? O pan-americanismo, né? Bolivarismo que a gente fala, porque vem dele a ideia de unificar os territórios de domínio, né, antigamente da América Espanhola. Então, eu queria que vocês pensassem sobre isso, sobre esse pan-americanismo, esse sonho de Simão Bolívar, que era unificar os territórios de domínio espanhol após a independência, mas que fracassou. E o que vocês vão fazer aqui? Um desenho criativo mostrando a razão do fracasso. Por que Simão Bolívar não conseguiu conquistar o sonho dele? Tá aqui, né? A gente acabou de ver. Por que não deu certo? Pela oposição da Inglaterra e Estados Unidos, porque não queriam ter um concorrente econômico, não queriam ter uma superpotência aqui, e porque os líderes regionais queriam garantir os seus interesses de governo e de poder. Não queriam perder o poder, tá? O domínio de determinado território. Então, gente, sejam criativos, façam um desenho bem legal sobre isso, né? Desenhe, pinte, reflitam sobre isso e façam o seu melhor, tá? Quem pega o material na escola vai fazer na folha que está em anexo à apostila aqui, e só entregar esta folha na escola, coloque o nome e a série. E o aluno que vai fazer, que está na plataforma, ele pode fazer no caderno, tira foto e envia, tá? Mas se quiser usar um outro recurso da internet para fazer uma ilustração, montar um desenho, desde que seja sua ideia, você pode fazer. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham entendido, gostado, ok? Qualquer dúvida, né? Estamos para tirar essas dúvidas lá na plataforma, quem tem acesso, ok? Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.